Olá, meu nome é Alfredo, eu sou psicoterapeuta com formação em psicologia, psicanálise e psicodrama. E hoje vou falar um pouco com você sobre a questão do dinheiro. Como falar sobre dinheiro com a criança? Então, antes de falar sobre dinheiro, é importante pensar no valor das coisas. A primeira coisa que precisa ser valorizada para uma criança é a própria vida dela. Isso você faz desde que ela está no útero, conversando, mostrando para a criança o quanto ela é amada, o quanto ela é desejada, o quanto é importante que ela continue viva e o que ela vai encontrar no mundo depois do nascimento dela. Cada coisa, cada elemento, cada pessoa que está à volta dessa criança precisa ser de alguma forma simbolizada por ela. Isso é feito através da importância da valorização que o ego auxiliar dessa criança dá para aquilo que está acontecendo com ela. A partir dessa primeira valorização, a criança começa a entender qual é o papel dela no mundo, qual é o papel das pessoas, qual é o papel das coisas. E ela deixa de objetificar as coisas e passa a dar o real valor a elas. Claro que isso com o tempo, com a capacidade de entendimento da criança. Depois do nascimento, lá pelos 2 anos, ela começa a passar pela fase anal e ali ela começa a entender certo e errado, o que pode e o que não pode. Ela começa a ter o controle dos esfíncteres, então ela pode começar a segurar as fezes ou a expulsar as fezes e ela vai entender que as fezes são, na verdade, o primeiro produto dela, a primeira coisa que ela fabrica por si só e que vem para o mundo. Então ela pode oferecer para a mãe como um presente, ou ela pode segurar numa forma de rebelar-se contra alguma coisa que esteja acontecendo. E as fezes passam a se tornar mais do que apenas fezes. São realmente, como eu havia mencionado, um presente, uma forma de contato, uma forma de mostrar algo. Existe também alguma coisa no sentido de que a criança associa as fezes a outras coisas, por exemplo, como um brinquedo, como, enfim, uma produção dela que pode ganhar outras conotações. E é nesse momento, depois dos 3, 4 anos, em que a criança começa a entender o que significa o dinheiro. E aí é importante dizer a ela o que significa o dinheiro e as coisas que elas estão ali, que as coisas custam, que para conseguir comprar uma coisa você precisa trabalhar, que isso custa tanto, isso custa tanto. Você vai aos poucos introduzindo a questão do dinheiro e do valor das coisas para a criança. Mas, por exemplo, você está no supermercado, a criança vai lá e pega uma coisa, é importante que diga para ela o que ela fez ali. Ela roubou. É importante que essa palavra seja colocada para que a criança entenda o peso daquilo que ela fez. Mas você vai repreendê-la, você vai dizer a ela, você vai contextualizar isso a ela de uma forma que seja positiva, que seja saudável. Então você vai dizer para ela, você fez uma coisa que você sabe no seu coração e na sua mente que está errada. Se ela falar, não, não sei, você pode utilizar o recurso da mão. A sua mão fez uma coisa que você, a sua mente e o seu coração sabem que está errado. E se você não sabia, saiba agora. Todos nós estamos sujeitos à lei. Se eu, sua mãe ou o cuidador, enfim, que está ali, não faz isso, você também não pode fazer. É contra a lei. É importante que se contextualize tudo isso para a criança. E se diga que no momento adequado ela vai poder ter a oportunidade de conseguir aquilo, se for possível, se tiver o alcance dos pais, se tiverem dinheiro. Um dia, quando ela for maior e ela trabalhar, ela mesma vai conseguir comprar determinadas coisas. E é importante que se contextualize, porque senão a criança acha que o pai vai lá pegando as coisas das gôndolas e colocando no carrinho. Ela não entende que pegar as coisas, depois passar pelo caixa e pagar, é o que realmente acontece. Ela acha que pode ir lá pegar também. Então é importante que se diga, tudo que está aqui nesse carrinho, ele será pago. São objetos, são coisas necessárias para a nossa vida, para o nosso dia a dia, e serão pagos. Serão pagos com dinheiro do meu trabalho. Então, para que a criança vá entendendo o que está acontecendo. Mas mesmo assim, você pode fazer o que a gente chama, por exemplo, de um psicodrama com a criança. Já imaginou, por exemplo, numa situação de roubo, baterem lá na porta? Oi, eu sou o policial, vim pegar o fulano de tal. O que você acharia disso? É fazer uma cena, um teatro com a criança, contextualizando o que pode acontecer se a criança roubar, o que pode acontecer se a criança sair sem pagar um determinado produto, porque aí isso ajuda ela a entender melhor. É um jogo de papéis que ajuda a criança a entender um pouco mais do que está acontecendo. É importante também que os pais
desde cedo, contextualizem para a criança sobre o orçamento doméstico. A maioria dos pais procura deixar as crianças de fora, porque é um assunto chato, porque às vezes nem os próprios pais conseguem dimensionar isso, mas é importante que a criança esteja a par do que está acontecendo. Você não precisa, obviamente, mostrar planilhas, dizer isso custa tanto, mas dizer que há um orçamento, que há uma planilha, que cada coisa que se utiliza tem um gasto específico, tem um custo, e isso é fruto de um trabalho. Então, enfim, quanto mais cedo a criança estiver atenta ao que acontece com o dinheiro, com o valor das coisas, mais ela vai entender o que acontece. Por exemplo, quando a criança está em casa, é muito comum os pais dizerem: não mexe nisso, isso não é para você, isso não pode. Isso é muito perigoso, porque se ela não pode mexer em casa, ela vai mexer onde? Em outro lugar que possa. E como nos outros lugares também não pode, o que resta para a criança? Roubar, furtar. Então, a criança pode sim mexer nas coisas em casa. Tudo que está em casa também é dela. Cada um tem as suas coisas, mas aquilo que está em comum ali pode ser mexido, pode ser olhado, pode ser observado. Então a criança pode pegar determinadas coisas durante um tempo para entender, para ver o formato, para saber o que é, e depois os pais podem gentilmente dizer: isto aqui é utilizado para uma determinada coisa, ainda não é o momento de você utilizar, ainda não é um brinquedo, enfim. Mas tudo deixando a criança à vontade para que ela sinta que faz parte daquele mundo e daquele ambiente. Ok? Até uma próxima então. Qualquer coisa, entre em contato comigo, deixa um comentário aí, ok? Tchau, tchau.